Certo? E para acabar agora, hein? Para acabar, hein? Acabar a questão 7. Ah, mas e o resto da prova? O resto da prova, foda-se. Não, não é assim, né? O resto da prova depois eu faço, né, uma outra oportunidade aí, né, que eu vou estar fazendo. Vou apagar aqui as coisas para a gente ver melhor esse gráfico aqui, né, naquele pique. Vai, aí. Vamos lá, questão 7. Dado o gráfico abaixo que mostra o ponto de ebulição de hidretos em relação aos grupos de alguns elementos da tabela periódica, assinale que for correto. Mano, de verdade, esse gráfico aqui é bem importante, sabe? Se você tiver a oportunidade de estudar ele até o dia da prova, estude ele, porque ele relaciona, de maneira geral, pontos de ebulição de substâncias bem importantes, como a água, como a amônia, metano, ácidos como ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido fluorídrico, ácido sulfídrico, fosfina. Então, ele dá para a gente como que muda o ponto de ebulição dessas substâncias à medida que vai mudando o elemento que está ligado ao hidrogênio, por exemplo, né? Então, esse gráfico aqui é bem importante. E assim, ó, se você observar aqui no primeiro, é a água, H2S, H2SE e H2TE. Esse aqui, essa primeira curva, é dos elementos do grupo 16. Aí essa segunda curva, HF, HCl, HBr e HI. Então essa segunda curva aqui é com os elementos do grupo 17. NH3, PH3, ASH3, BiH3, essa terceira curva aqui é com os elementos do grupo 15. E CH4, SiH4, GH4 e SNH4 com os elementos do grupo 14. Caralho, olha esse G aqui, mano. Meu amigo. G derretido, né? Aí, ó. Nice. Beleza? Então vamos ver o que a gente tem que fazer, né? Provavelmente a questão vai falar: o que acontece se é o avanço do período, o que acontece com a ebulição, se aumenta a massa, o que acontece, enfim, e provavelmente vai ter uma ligação de hidrogênio ali no meio. Vamos ver. Água, HF e NH3, amônia, apresentam pontos de ebulição muito superiores em relação às demais substâncias formadas por elementos do mesmo grupo, porque formam ligações de hidrogênio. Com certeza. Isso você tem que saber para o dia da sua prova. Água, HF e amônia fazem ligação de hidrogênio entre as moléculas. Elas interagem por meio dessa força, né, que só ocorre em regiões da molécula, né, ou quando a molécula tem hidrogênio ligado a FON, né? Vou fazer aqui, né? Hidrogênio ligado a FON, um dos três elementos, pelo menos um dos três elementos mais eletronegativos da tabela. Isso gera uma polaridade muito intensa negativa aqui nos elementos eletronegativos e uma polaridade positiva muito intensa aqui no hidrogênio, né? Isso faz a interação ser muito mais intensa e aumenta o ponto de ebulição. 0,1 verdadeiro. 0,2. O CH4 apresenta um ponto de ebulição baixo por apresentar interações fracas do tipo dipolo-dipolo. Errada, né? O CH4 é apolar. Por ser apolar, a interação que ele faz é do tipo dipolo induzido. Dipolo induzido, né? Que não é o dipolo-dipolo, né? O dipolo-dipolo é o dipolo quando a molécula é polar. Então, falsa 2. E, no caso aqui, 4, né, agora. Metano, hidreto de silício, hidreto de germânio, hidreto de estanho apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, que é o dipolo induzido, verdadeiro, né? Eles são apolares, porque a geometria é tetraédrica, e os hidrogênios das pontas, né, são todos iguais, então anulam ali os vetores de polaridade. O aumento crescente de seus pontos de ebulição deve-se ao aumento de suas massas moleculares. Está aí, ó, com certeza. Quando a força de interação intermolecular é a mesma, para moléculas diferentes, a gente difere a temperatura de ebulição a partir das massas. Quanto maior a massa da molécula, quanto mais pesada é essa molécula, maior é a sua temperatura de ebulição. Fechou? E lembrando, né, que estanho é mais pesado que germânio, que é mais pesado que o silício, que é mais pesado que o carbono, que é o mais leve, né? O estanho seria o mais pesado. Tá bom? Então, verdadeira 4. 8.
Embora na sequência HF, HCl, HBr e HI haja um aumento da massa molecular, o ponto de ebulição do HF é superior aos das outras substâncias devido ao seu tipo de interação intermolecular, que é a ligação de hidrogênio verdadeira. O HF, a molécula de HF, tem hidrogênio ligado a flúor. Então, a presença desse polo muito intenso faz com que essas moléculas interajam entre si pelas ligações de hidrogênio. Vou fazer uma corzinha diferente aqui, né? Aqui, ó. Em vermelho aqui, ó, seria a interação entre eles, entre as moléculas, né? Que é a ligação de hidrogênio. Então, por que o HF é maior o ponto de ebulição dele, né? Porque a ligação de hidrogênio é uma interação mais intensa do que o dipolo-dipolo lá da molécula polar, do dipolo normal, né? Então, aqui, ó, HCl, aí vem o HBr, aí vem o HI, que tem a maior temperatura de ebulição aqui dos três. O HI é o mais pesado, mas mesmo assim o ponto de ebulição dele é consideravelmente menor do que o do HF, que é bem mais leve do que os três anteriores. Por quê? Porque, no caso, o HF, a interação que as moléculas fazem é muito mais forte do que a que os três mais pesados fazem, e isso é muito mais relevante na temperatura de ebulição. Então, a 8 verdadeira. E para terminar, 16, a partir do gráfico, pode-se observar que, de maneira geral, em um mesmo grupo, há um aumento do ponto de ebulição no sentido de cima para baixo da tabela periódica. Vamos pegar aqui os elementos do grupo 14, né? Vamos pegar o carbono, o silício e o germânio. Porque ali vai fazer ligação de hidrogênio, né? Mas aqui, ó, carbono, silício e germânio. Andando aqui, né, de cima para baixo na tabela, a gente percebe que o ponto de ebulição está aumentando, ó. Então, em um mesmo grupo, há um aumento no ponto de ebulição no sentido de cima para baixo da tabela. Afinal, de cima para baixo vai aumentando a massa do átomo. E quanto maior a massa, maior a temperatura de ebulição, né, desde que sejam moléculas que fazem a mesma interação intermolecular. Então, 16 está verdadeira, a gente soma tudo aqui, né, e dá lá 29. Certo? E é isso. GG, marcamos lá, assinala, faz o Pix para mim. E é isso, tamo junto, até a próxima, galera. Valeu!